Então, nós vamos assistir agora à palestra Acessibilidade Digital, a experiência do IFRS. Palestrante Bruna Poleto Salton é analista de tecnologia da informação da reitoria do IFRS, atuando no Centro Tecnológico de Acessibilidade nas áreas de acessibilidade web e tecnologia assistiva. Também vai participar Lucas Signor Schovel, que é servidor do Centro Tecnológico de Acessibilidade do IFRS, onde atua nas áreas de acessibilidade digital, tecnologia assistiva e educação inclusiva. Participou do desenvolvimento das diretrizes brasileiras de acessibilidade na web e é membro do grupo de trabalho de acessibilidade na web do W3C Brasil. Então, eu convido Bruna e Lucas aqui para o palco. E Bruna já começa, então, a apresentação. Depois você vem. Ótimo. Tá bom. Pode ficar aqui, tá bom? Se quiser também, tá? Para se movimentar. Tá bom. Obrigada. Boa tarde a todos. Só fazendo uma correçãozinha, os currículos estavam trocados, mas bem parecidos, né? Bom, então eu sou a Bruna, trabalho no Centro Tecnológico de Acessibilidade do IFRS. Meu colega Lucas está aqui também, depois ele vai participar da mesa redonda com a gente. Eu vou falar um pouquinho para vocês da nossa experiência dentro do CTA, do Centro Tecnológico de Acessibilidade, e de algumas ações que a gente desenvolve dentro do Instituto para a promoção da acessibilidade digital. Baixinho, né? Bom, só para introduzir, então, o assunto, né? Eu não sei se a maioria que está aqui tem familiaridade com acessibilidade digital. Então, eu queria conversar um pouquinho com você sobre o conceito de acessibilidade digital e falar um pouquinho da acessibilidade de modo geral também. Que muitas vezes, quando a gente fala em acessibilidade, as pessoas logo lembram da acessibilidade física, das rampas, do piso tátil, mas a acessibilidade ela tem outras dimensões também, né? Então, eu coloquei aqui para vocês a lista das dimensões da acessibilidade, começando pela arquitetônica, que é a acessibilidade física, que é a que mais vem à nossa mente quando a gente fala em acessibilidade. A programática, que na verdade, é uma acessibilidade que ela fica implícita, ela fica invisível nas normas, por exemplo, né, nos documentos normativos. A metodológica, que nos métodos, nas técnicas de trabalho, né? Ali eu coloquei os 100 barreiras, porque é justamente a ideia da acessibilidade, a quebra de barreiras nessas áreas. A instrumental, então, que é nos instrumentos de trabalho, e aqui entram os recursos de tecnologia assistiva, que são os recursos que proporcionam uma maior autonomia para a pessoa com deficiência, para a pessoa idosa, para a pessoa com alguma limitação. A comunicacional, então, a eliminação das barreiras na comunicação em qualquer formato, e aqui entra a acessibilidade digital. E, por fim, eu coloquei até em negrito a acessibilidade atitudinal, né, que é a quebra de barreiras atitudinais, de preconceitos e de estigmas. Eu coloquei em negrito porque ela essa, na minha opinião, é a primeira a ser trabalhada, né? A partir do momento que a gente tem a quebra de barreira atitudinal, a gente tem a possibilidade de promover a acessibilidade nas outras dimensões. Sem essa quebra de barreira atitudinal, é muito complicado que a gente passe para as próximas, né? Então, aqui um conceito bem abrangente de acessibilidade digital. Garantir, então, que todas as pessoas, independente de deficiência, consigam acessar, compreender, interagir, utilizar o meio digital. Seja um site, um sistema, um documento digital, um ambiente virtual de aprendizagem. E a acessibilidade digital ela é garantida pela lei. Ela está na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, uma lei de 2015.
Então, ela não é, acessibilidade não é caridade ou algo a mais, algo extra que eu preciso proporcionar na minha área de trabalho, né? Acessibilidade é um direito fundamental dos cidadãos. Então, agora que a gente falou um pouquinho sobre o conceito de acessibilidade digital, eu vou mostrar um pouquinho para vocês a estrutura das ações de inclusão dentro do IFRS, como é que a gente se organiza hoje em termos estruturais, né, dos setores que trabalham com inclusão e acessibilidade. Aqui eu coloquei duas imagens. A primeira é a estrutura como nós tínhamos até um mês atrás. Então, nós tínhamos o reitor, a Pró-Reitoria de Extensão, dentro da Pró-Reitoria de Extensão, a Assessoria de Ações Inclusivas, e o Centro Tecnológico, então, dentro da Assessoria de Ações Inclusivas, trabalhando para a reitoria e para os 17 campi do Instituto. Na última reunião do Conselho Superior, foi proposto pelos conselheiros que a Assessoria de Ações Inclusivas e o CTA passassem a serem ligados diretamente ao reitor, justificando essa modificação pelo fato de o trabalho com acessibilidade e inclusão ser transversal, né? Ele não envolve só questões relacionadas à extensão, mas sim ele perpassa todas as pró-reitorias e diretorias da instituição. Então, foi aprovado pelo Conselho Superior e, desde então, nós estamos ligados diretamente ao reitor. Então, a Assessoria de Ações Inclusivas é hoje o órgão que orienta, que organiza todas as ações de inclusão dentro do Instituto. Então, nós temos uma assessora de ações inclusivas, que é a professora Andréa Sonza, e a partir da Assessoria de Ações Inclusivas, então, ela trabalha com os núcleos de ações afirmativas e com o Centro Tecnológico de Acessibilidade. E aqui, então, nos campi, a estrutura que nós tínhamos originalmente lá na reitoria é replicada nos campi. O diretor-geral, diretora-geral, a diretoria, coordenadoria de extensão e ali dentro, então, os núcleos de ações afirmativas. A nossa perspectiva é que, a partir de agora, esses núcleos também passem a ser ligados ao diretor e não mais à coordenadoria de extensão. Então, esses são os núcleos de ações afirmativas que nós temos hoje em cada campus do IFRS. O NAPNE, então, que é o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, que vai trabalhar tanto com os alunos quanto com os servidores com deficiência dentro de cada campus. O NEABI é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, que vai trabalhar com a valorização étnico-racial. O NEPEGS é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade, então, para trabalhar as questões de gênero. E o NAF, que é o Núcleo de Ações Afirmativas, que é uma estratégia para a gente poder ter um servidor exclusivo trabalhando nos núcleos de ações afirmativas. Que o que acontece hoje, tanto no NAPNE, no NEABI, no NEPGIS, praticamente nenhum campus tem servidor exclusivo dedicado a esses núcleos. Então, nós temos uma portaria que define alguns servidores que dedicam algumas horas por semana para cada núcleo, né? E muitas vezes não tem sido tão efetivo. Então, a partir da criação dos NAFs, do Núcleo de Ações Afirmativas, ele englobaria os 3 núcleos, e aí sim nós teríamos um servidor dedicado para esse núcleo. Nos campi que estão em implantação, nós temos já o NAF, ao invés de ter os três núcleos. E toda essa estrutura, ela é a base de atuação do CTA, dos núcleos e da assessoria, ela fica na nossa política de ações afirmativas. Então, esse é o documento que estrutura que norteia o trabalho para a acessibilidade, para a inclusão, para a valorização da diversidade dentro do Instituto. Uma das diretrizes da nossa política de ações afirmativas é a promoção da acessibilidade digital,
seja em sites, em sistemas, em documentos digitais ou no nosso ambiente virtual de aprendizagem. E o setor responsável pela promoção da acessibilidade dentro do Instituto é, então, o Centro Tecnológico de Acessibilidade, que atua junto à reitoria. Então, nós atuamos para a reitoria, para os campi e, muitas vezes, também atendendo comunidade externa. Então, na nossa resolução normativa, então, o CTA é o setor responsável por orientar as ações de acessibilidade e desenvolvimento de tecnologia assistiva dentro do Instituto. Algumas ações que a gente desenvolve é a promoção de implementação de soluções em acessibilidade. Depois eu vou falar um pouquinho, mostrar para vocês algumas ações. A criação de sites, sistemas e portais acessíveis. A realização de avaliação manual de acessibilidade. Um dos nossos servidores do CTA, ele tem deficiência visual, então ele trabalha com a gente na avaliação de acessibilidade. E nós temos outros servidores com deficiência no IFRS que também participam dessas avaliações de forma colaborativa. A produção de tecnologia assistiva de baixo custo também é um trabalho bem grande que a gente faz dentro do CTA, principalmente para os nossos alunos com deficiência nos campi. Então, a gente faz adaptações, desenvolve alguns recursos para que o aluno consiga acompanhar as aulas, consiga realizar alguma tarefa, se ele precisa utilizar algum laboratório, enfim. A construção de materiais didáticos pedagógicos adaptados, também a gente trabalha alguma coisa junto com a EAD. E a gente trabalha muito forte também na promoção de capacitações nessas áreas. Então, aqui a portaria que cria o CTA. O CTA foi criado em 2005, mas o histórico é bem anterior a isso, que eu vou mostrar para vocês. E nós temos uma instrução normativa, então, que regulamenta o funcionamento do CTA dentro da instituição. Aqui eu coloquei uma foto da fachada do CTA e uma foto da nossa oficina de desenvolvimento de tecnologia assistiva, só para fazer um parênteses, que a reitoria do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, ela fica localizada na cidade de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. E a reitoria é um prédio administrativo, com vários andares, uma localização bem central, que não comporta o maquinário que a gente tem hoje no CTA. Então, o CTA ele atua fisicamente junto ao campus Bento Gonçalves, que daí tem um espaço bem mais amplo. Eles cederam uma casa para a gente, onde a gente tem, então, os nossos setores, o nosso maquinário, e a gente consegue receber os insumos quando precisa, que não aconteceria no prédio da reitoria. Então, nós atuamos fisicamente junto ao campus Bento. E aqui, então, o histórico. Só para vocês entenderem que o CTA, o trabalho de acessibilidade que a gente desenvolve, ele já tem uma longa caminhada, né? Ele começou no campus Bento Gonçalves em 2006, com um projeto colaborativo da CETEC, MEC e da antiga RENAP, que era a Rede Nacional de Pesquisa e Inovação em Tecnologias Digitais. Começou com uma professora, que é a professora Andréa, que é a nossa assessora de ações inclusivas, que ela estava pesquisando no doutorado dela acessibilidade virtual para pessoas com deficiência visual. E, a partir desses estudos, então, ela foi convidada para fazer parte dessa equipe, para atestar que os produtos gerados pela RENAP estavam acessíveis. Então, no início era só ela, depois ela começou a ter um bolsista, e esse trabalho ele foi crescendo aos poucos. E de 2006 até 2012, então, o trabalho como um todo era chamado Projeto de Acessibilidade Virtual. Ele foi fomentado por parcerias com ministérios. Então, nós tivemos uma parceria com o MCTI, uma parceria com o Ministério do Planejamento e uma parceria com o MEC, então, que proporcionava recurso para bolsas, né? Então, nós tínhamos bolsas de pesquisador e bolsas de aluno. E dentro dessas parcerias, nós fomos desenvolvendo produtos na área de acessibilidade digital e tecnologia assistiva para esses órgãos, né? Então, até 2012, o nosso trabalho foi basicamente externo,
né, era desenvolver produtos para órgãos parceiros. Dessa parceria com o Ministério do Planejamento, por exemplo, surgiu o EMAG, que são as Diretrizes Brasileiras de Acessibilidade. Então, o EMAG 3.0 e 3.1 surgiram dessa parceria. O ASIS, que é o avaliador de acessibilidade do Ministério do Planejamento, também surgiu, uma parte do ASIS surgiu dessa parceria. Cursos de acessibilidade na web para desenvolvedores e conteudistas, e também produção de tecnologia assistiva, de kits de tecnologia assistiva para os telecentros do Brasil. Em 2012, as parcerias terminaram, né? Então, o nosso projeto ele teria terminado nesse momento, né? E nós tínhamos um grupo de profissionais, bolsistas e pesquisadores, com muito conhecimento, que já vinham desenvolvendo e pesquisando nessa área há muitos anos, e isso tudo iria se perder. Então, a nossa gestão optou por institucionalizar o projeto de acessibilidade virtual, o PAV. Então, ali nós passamos a fazer parte do IFRS, dentro da Assessoria de Ações Inclusivas, na Pró-Reitoria de Extensão. A partir daí, então, nós começamos a trabalhar para o Instituto Federal e não mais para outros órgãos. Nesse meio tempo, alguns bolsistas e pesquisadores do PAV entraram como servidores na instituição e formaram, então, a equipe de servidores do PAV, né? Inicialmente com 2 servidores, e hoje nós somos em 5. Em 2015, optou-se por trocar o nome de Projeto de Acessibilidade Virtual para Centro Tecnológico de Acessibilidade, tendo em mente que projeto é algo que tem início, meio e fim, né? Então, como nós viramos um setor, e a ideia é que o setor continue na instituição, então a gente trocou o nome, regulamentamos a ação do CTA, aumentamos o escopo de atuação, com uma atuação mais junto aos campi também. E agora, então, em 2018, como eu falei para vocês, nós tivemos uma mudança estrutural em que a gente passa a estar ligados diretamente ao reitor. Além disso, nós fomos selecionados pela CETEC, pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, para compor o grupo de 5 centros de referência em acessibilidade no Brasil. Então, nós somos o centro de referência em tecnologia assistiva. E, então, a partir desse ano e ano que vem, nós estamos fazendo um trabalho de levantamento de demandas de tecnologia assistiva para alunos com deficiência de toda a rede federal do Brasil, para que a gente possa produzir essas tecnologias, orientar no uso, né, e promover ações de capacitação, então, para essas instituições. Então, esse também é um trabalho bem grande que a gente está desenvolvendo agora. Então, esse é o histórico. Vejam que começou lá em 2006, com algo bem pequeno, bem pontual, e foi crescendo, mudando, passando de uma professora com bolsista para projeto com vários professores. Nós tivemos uma época em que nós tínhamos quase 20 bolsistas atuando dentro do PAV, né? E até então que o CTA virou parte da instituição, né? Hoje nós também trabalhamos em algumas parcerias com ministérios, mas bem menores do que nós tínhamos antigamente, coisas bem pontuais, né? Por exemplo, nós trabalhamos com o Banco Central para fazer uma avaliação de acessibilidade no novo portal deles, né? Fizemos uma capacitação para o pessoal do SERPRO. Então, nós temos algumas ações pontuais para a acessibilidade digital nesse sentido ainda, mas o nosso foco é o trabalho junto com a instituição, dentro da instituição. Então, aqui eu só coloquei para vocês verem que não conhece o EMAG, esse é o EMAG, a capa do EMAG, e alguns recursos de tecnologia assistiva que a gente desenvolve, né, principalmente recursos para acesso ao computador, para pessoas com deficiência poderem acessar o computador. Alguns produtos que foram gerados na época ainda das parcerias com o Ministério do Planejamento. Então, agora sim, eu quero mostrar para vocês algumas ações concretas que nós realizamos dentro da instituição, como é que funciona o nosso trabalho junto aos outros setores.
principal trabalho do CTA é com assessoria, com orientação, no sentido de como desenvolver produtos acessíveis. Então, na maioria das vezes, não somos nós que desenvolvemos, nós orientamos no desenvolvimento, fazemos os testes de acessibilidade, geramos relatórios, que depois, então, junto com o setor específico, são trabalhados para acessibilidade. Tanto em sites, sistemas, materiais para EAD, os editais, todo o material digital que é publicado, né, informativos, e os testes de acessibilidade. Então, esse é o novo portal da reitoria, que a gente trabalhou junto com o grupo de desenvolvimento do portal desde o início do projeto, já pensando nas ações de acessibilidade que a gente poderia implementar dentro do site. Esse é um dos sistemas que a gente acabou desenvolvendo, mas, como eu disse, normalmente nós não desenvolvemos o sistema para o Instituto, apenas sistemas mais internos mesmo. Esse é um sistema bem simples, é o sistema de emissão de GRU. Ele foi desenvolvido porque nós temos um servidor cego em um dos campos e ele não conseguia utilizar o sistema para gerar a GRU para ele pagar os tickets do refeitório, né? Então, nós desenvolvemos esse sisteminha para que ele também consiga, com autonomia, utilizar, poder gerar a GRU. E agora outros campi também estão começando a utilizar esse sistema. Esse é o edital do nosso último processo seletivo. Apesar de a gente tentar trabalhar em conjunto com os outros setores, desde o início de todos os projetos, muitas vezes isso não acontece ainda. Então, no caso, o nosso edital saiu, foi lançado, foi publicado, e ele estava muito inacessível, nós tivemos muitos problemas com isso, e aí nos chamaram, e aí a gente buscou alternativas. Nós não poderíamos mudar o edital que já estava publicado, então nós buscamos alternativas para conseguir deixar ele o mais acessível possível. Então, no caso da imagem que está aparecendo, nós temos uma tabela que mostra o quantitativo de vagas para acesso universal, para pessoa com deficiência, para quem entra pelo Enem, para quem entra pelo processo seletivo. Ela é uma tabela que, visualmente, ela já é muito difícil de compreender, né? E nós precisávamos acessibilizar ela para leitor de tela, porque com o leitor de tela essa tabela realmente ficaria impossível de ser compreendida. Então, tudo isso que aparece em vermelho na imagem, nós deixamos em branco no edital, então ela não aparece visualmente, mas passa com o leitor de tela. Então, a pessoa que entra com o leitor de tela ali vai ter a descrição de cada uma das tabelas. Nós tínhamos 17 tabelas dessas dentro do edital. Então, a pessoa também consegue ter acesso à informação, uma informação importante do quantitativo de vagas para cada curso em cada campus. E o mesmo aconteceu com os formulários, né? Então, os formulários também eram formulários ou em versão em doc, ou formulários que tinham que ser, que poderiam ser impressos e preenchidos à mão, que também não proporcionam autonomia para a pessoa com deficiência, e muitas vezes bem inacessíveis no formato digital. Então, também nós adequamos, nós colocamos um link junto ao título do formulário, um link que ficava escondido, ele ficou branco no documento. Então, quem passava com o leitor de tela tinha acesso aos formulários digitais, então, acessíveis, para que eles pudessem preencher, pudessem gerar documento para impressão, imprimi-los, e então eles conseguiriam preencher os formulários de forma autônoma. A nossa ideia, até junto com o pessoal do processo seletivo, é que esses formulários que a gente desenvolveu sejam utilizados a partir de agora por todas as pessoas, né? Não só por pessoas com deficiência, então, porque é melhor para todo mundo mesmo, né? Mais fácil, melhor usabilidade. Então, a nossa proposta para eles agora é que, a partir dos próximos editais, nós tenhamos só formulários online acessíveis. Essa é uma assessoria que a gente deu para a equipe da EAD na implementação do novo Moodle do IFRS. Nós sentamos com eles e pensamos em alternativas para o Moodle ser mais acessível, né?
sempre tem um colega nosso, o servidor, que é cego, então ele também senta junto, faz teste, avalia, vê o que fica melhor, o que funciona, o que não funciona com os diferentes leitores de tela. E aí, então, nós pensamos em algumas alternativas para facilitar a navegação dentro do Moodle. Nesse caso, o que eu mostro aqui são links que ficam no início de cada bloco, ali dentro do Moodle. Tem blocos que tem... não tem problema. Pode fazer. Pessoal, boa tarde. Porque tem um carro lá embaixo. Fala aí a placa. IGS 9033, Mossoró. Se é de alguém daqui. Se for de alguém daqui, é só para você estar alarmando. Alô? Pronto. QGS 9033, de Mossoró. Um carro alarmando de placa QGS 9033, de Mossoró. Se é de alguém daqui... Obrigada. Não, okay. Então, o Moodle, muitas vezes, ele tem blocos de conteúdo com muito conteúdo, com muitos links, né? E para passar com o leitor de tela ou com a navegação por teclado, às vezes é muito demorado, né? E muito complicado, às vezes, também. Então, a gente pensou em colocar alguns links para pular esses blocos, caso a pessoa não precisa navegar por todos aqueles links daquele bloco, né? O primeiro link é o já ir direto para o conteúdo. Daqui a pouco ela não precisa passar por bloco nenhum e já vai direto para o conteúdo do curso. E outras medidas que a gente também pensou para o Moodle, junto com a equipe de EAD, até em termos de publicação de conteúdo mesmo dentro do Moodle. Os testes de acessibilidade, então, que a gente desenvolve, a gente desenvolveu uma metodologia de testes manuais de acessibilidade. Ainda lá em 2012, quando nós tivemos que fazer, junto ao Ministério do Planejamento, a avaliação manual de acessibilidade de 200 sites governamentais, para a gente fazer um levantamento de como estava a acessibilidade dos sites governamentais na época. E nós tínhamos que gerar um número, né, uma nota para cada site. Como é que a gente gerava uma nota? A partir de um teste de acessibilidade manual, que às vezes pode ser bastante subjetivo, dependendo do item que a gente está avaliando. Então, nós desenvolvemos uma metodologia que gerasse uma nota próxima daquele nível de acessibilidade real daquele site. Então, hoje nós temos um sistema para fazer as avaliações manuais de acessibilidade. Esse sistema está passando por uma reformulação agora, por causa das mudanças nas diretrizes de acessibilidade também, que foram atualizadas. Então, a partir desse sistema, o sistema é acessível, então a pessoa com deficiência consegue fazer os testes, registrar os testes dela, depois um desenvolvedor complementa esses testes, depois nós temos um revisor, e no final nós temos um relatório com apontamento dos problemas de acessibilidade e possíveis soluções. Esse é um trabalho que a gente desenvolve bem grande dentro do Instituto também. E, para além das ações de assessoria e orientação, a gente tem trabalhado bem forte com a capacitação de servidores. Porque a gente, apesar de nós sermos 5 servidores dentro do CTA, a gente não dá conta da demanda que tem para acessibilidade e para tecnologia assistiva dentro do Instituto. Então, a nossa ideia é capacitar o maior número possível de servidores que, na área deles, eles consigam pensar em acessibilidade no momento de gerar um produto, de realizar uma tarefa. Então, nós começamos com alguns setores que nós pensamos ser estratégicos, né, de forma que eles virem multiplicadores também. Então, nós temos uma capacitação para os comunicadores, que são as pessoas que alimentam as páginas, que colocam conteúdo no site, que publicam conteúdo nas redes sociais, todas as pessoas que trabalham nos setores de comunicação dos campi. Então, nós começamos essa capacitação com um encontro presencial,
um encontro mais de sensibilização, né, com a ideia dessa quebra de barreiras atitudinais, e depois nós passamos, então, para a EAD, até porque os nossos 17 campi no IFRS, eles são espalhados pelo IFE, eles não estão próximos, alguns são muito longe, né, então, por questões de custo, nós temos feito muitas capacitações à distância, né, com web palestras, web conferência também. Então, esse curso para os comunicadores. O restante do curso, então, ele é todo à distância, com conteúdo e atividades práticas bem voltadas para a área deles. Capacitação para os membros de NAPNE, então, para as pessoas que trabalham no núcleo, que atende as pessoas com deficiência. Aí, como a maior parte do trabalho do NAPNE é voltada para aluno, nós fizemos uma capacitação, então, que alia a questão da educação inclusiva com a tecnologia assistiva e acessibilidade digital. Então, essa capacitação também foi feita totalmente à distância, né, e replicada, a gente procura replicar de tempos em tempos essa capacitação. E em um programa de iniciação ao serviço público, quando um servidor novo ingressa no IFRS, até então nós tínhamos um seminário de ambientação, que era um seminário presencial de 2 dias, e que todos os servidores que tinham ingressado naquele período participavam, e o CTA sempre tinha uma fala, uma ou algumas falas dentro desse seminário de ambientação. Hoje, por questão de custos, nós estamos montando o seminário de ambientação todo online. Então, nós temos vários cursos dentro do programa de iniciação ao serviço público, e um deles, que se chama IFRS Forte e Inclusivo, contempla todas as ações de inclusão e de acessibilidade do Instituto. Então, o servidor novo que está ingressando, ele já vai conhecer como é que é estruturada como se estruturam as ações inclusivas no Instituto, o que cada setor faz, e já vai receber algumas dicas de acessibilidade, desde a acessibilidade atitudinal até a questão digital, acessibilidade física, quem são as pessoas com deficiência, como chamar, nomenclatura, tudo isso eles vão ter já assim que ingressam no serviço público. O programa de iniciação ele é obrigatório, né? Então, e a nossa ideia é ampliar esses cursos, de modo que, se o servidor quiser saber mais sobre alguma área nesse sentido, ele possa fazer outros cursos que lhe gerem, então, um certificado para depois uma progressão. Nós também participamos sempre do ciclo de palestras EAD, então, que é um ciclo que ele acontece anualmente para todos os servidores que trabalham com EAD na instituição. A nossa EAD no IFRS, ela está ainda sendo estruturada, nós temos só 2 pessoas trabalhando no nosso núcleo de educação à distância, então é algo que está ainda sendo construído, mas já desde o início, todas as pessoas que trabalham com EAD nos campi também participam, então, dessas ações, e um dos módulos desse ciclo de palestras é o módulo de acessibilidade na educação à distância, onde a gente trabalha, então, todo o processo de acessibilidade, desde o edital que é lançado, as inscrições daquele aluno, passando pelo Moodle, pelo material didático e até a avaliação. Uma outra atividade que a gente faz, mas daí ela é mais voltada para os alunos, nós promovemos aulas especiais dentro dos cursos da instituição. Cursos diversos. E aí, dependendo do curso, a gente modifica um pouquinho o escopo da aula. Então, nós convidamos a turma de alunos, vai até o CTA e fica lá com a gente uma noite, né, um período das 7 às 9, das 7 às 10, tendo uma aula especial só voltada para acessibilidade e tecnologia assistiva. Nesse último semestre, praticamente todas as semanas, nós tínhamos uma turma de alunos que vinha ter uma aula com a gente. E agora nós começamos, então, a desenvolver alguns cursos MOOC, pequenos cursos, na nossa área de atuação,
para ficarem disponíveis, então, para toda a comunidade que quiser fazer esses cursos, cursos abertos, né? Nós estamos trabalhando numa ação articulada junto com a EAD para a promoção, então, desses cursos. A gente começou a desenvolver agora, vai demorar um tempinho até eles saírem, mas é um projeto que a gente tem junto com a EAD agora. E as publicações, então, todo ano a gente procura lançar um livro, pelo menos. Um livro em alguma área que a gente ache que ou teve muita pesquisa, muita produção ao longo do ano, ou algum material que a gente sinta que existe a necessidade de ser produzido. O Manual de Acessibilidade em Documentos Digitais, que foi lançado ano passado, foi, na verdade, uma demanda interna, né? Era o que mais a gente tinha de demanda, era os setores ligando para a gente para saber como fazer um documento de texto acessível, como gerar um PDF acessível, como fazer uma planilha acessível. Então, nós criamos esse manual para atender essa demanda, né? Então, esse manual ele contempla desde como é o acesso ao meio digital das pessoas com deficiência, né, e que barreiras elas encontram para a pessoa conseguir compreender desde o início por que ela está fazendo aquilo. E depois, então, práticas para acessibilidade digital para cada tipo de documento. E lá no final tem uma seção de recursos também. Então, esse livro ele foi disponibilizado para todos os campi, para diversos setores de cada campus. E, posteriormente, nós enviamos, então, esse livro também para todos os institutos federais do Brasil. E ele tá todos os livros estão disponíveis no nosso site em formato digital. Nós temos um livro novo que saiu agora também, mas daí é sobre currículo inclusivo, que não tá aqui na imagem. E, então, nós temos também os projetos e os eventos de que a gente participa. E promove dentro da instituição. Conforme a gente tem tempo, a gente sempre tenta participar dos projetos institucionais de ensino, pesquisa e extensão para trabalhar questões nessa área e até para trabalhar em conjunto com alunos, para desenvolver esses bolsistas para a área de acessibilidade. Então, junto ao Campus Bento, por exemplo, nós temos o curso de análise de sistemas, e o curso técnico em informática para a internet. Então, nós temos esses alunos que trabalham com a gente nesses projetos e também depois, posteriormente, vêm fazer o estágio obrigatório com a gente e já saem profissionais para o mercado com a parte de acessibilidade, né, bem fundamentada, bem trabalhada. Esse primeiro projeto, Acessibilidade Digital em Foco, foi um projeto que a gente fez no ano passado, porque nós estávamos com alguma dificuldade dentro da instituição para alguns setores compreenderem o que exatamente o CTA faz dentro da instituição. Nós começamos a ter um problema interno no sentido de que nós tínhamos a mesma quantidade de servidores dentro do CTA e dentro da Pró-Reitoria de Extensão. Então, nós pertencíamos à Pró-Reitoria de Extensão, mas, ao mesmo tempo, nós éramos quase maiores do que a Pró-Reitoria de Extensão. Então, isso começou a gerar um problema interno das pessoas dizendo, mas por que tem tanto servidor no CTA? O que será que eles fazem? Né? Será que precisa de tanta gente? Será que só um não chega para trabalhar com acessibilidade? Né? Então, nós começamos a ter esse problema grande dentro da instituição, mas porque as pessoas não compreendiam exatamente o nosso trabalho, não conheciam. Então, nós desenvolvemos esse projeto justamente para isso, para divulgar as ações do CTA dentro da instituição. Né? Criamos material de divulgação e ofertamos um CTA Open Day, que a gente chamou, onde foi um dia em que a gente abriu as portas do CTA para todos os servidores que quisessem nos visitar, conhecer o nosso trabalho, passar o dia lá com a gente. Foi bem bacana, teve uma receptividade muito boa, mas não atingiu o público que a gente esperava. Assim, tivemos um público ainda bem pequeno, né, mas todo mundo que foi visitar o CTA e conheceu as nossas ações, se tinha alguma ideia de que
precisava fazer uma realocação desses servidores, eles já saíram de lá com outra ideia, né? Então, eles viram o trabalho, viram como é que é o nosso dia a dia e entenderam a importância. Então, se a Pró-Reitoria de Extensão precisa de mais servidores, ok, mas não que seja retirado da parte de acessibilidade para alocar para a Pró-Reitoria de Extensão, né? Então, esse projeto teve esse propósito e acho que cumpriu esse propósito, de certo modo. E um projeto que a gente tem quase que anualmente é um projeto de produção de material digital acessível. Então, um projeto, normalmente projeto de ensino, com alunos, também às vezes das licenciaturas, que trabalham com a gente, aprendendo a fazer material acessível e já deixando esse material disponível para ser utilizado nos cursos do campus. O Workshop Diversidade e Inclusão é um evento que a gente tem todo ano, né, que reúne, então, os núcleos de ações afirmativas, a gente traz palestras, traz debates. E, nesse ano, a gente vai fazer o primeiro seminário de tecnologia assistiva junto ao workshop, no mesmo período do workshop. Então, para a gente trabalhar mesmo a questão de tecnologia assistiva e alguma coisa também da parte de acessibilidade digital dentro desse seminário. E, por fim, nós temos as ações de divulgação. Muito do que a gente faz no nosso dia a dia acaba não chegando nas pessoas que precisam, muitas vezes, né? Então, a gente tem tentado usar o nosso site, o nosso Facebook, o nosso canal no YouTube, para levar as pessoas, as instituições, toda essa pesquisa que a gente tem, esse trabalho, alguns recursos que a gente está desenvolvendo, que daqui a pouco as pessoas podem pegar e podem adaptar para a realidade delas. Eu confesso que esse é uma atividade que a gente não consegue exercer com maestria. Uma, porque a gente não tem ninguém no CTA que trabalha com essa parte de divulgação, nós não temos um programador visual. E outra, porque muitas vezes o mês passa e a gente não lembra de postar alguma coisa no canal, de atualizar o Facebook, né? O nosso site agora está passando por uma reformulação para acompanhar o novo portal do IFRS, então ele está parado, porque ele vai sair o site novo agora. Então, esse é uma ação que a gente precisa dar mais atenção, porque a gente vê que muita gente procura o nosso site, a gente tem muitos inscritos no nosso canal do YouTube e, às vezes, fica meses sem ter nada novo lá, né? Então, essa é uma ação que é muito importante, que a gente precisa melhorar. Então, assim, eu tentei mostrar para vocês um pouquinho da nossa trajetória, né, enquanto setor dentro da instituição, do que a gente faz hoje, né, e mostrar para vocês que, claro, hoje a gente tem um trabalho muito grande e cada vez mais crescente dentro da instituição, mas a gente teve uma trajetória de mais de 10 anos por trás disso, né? Então, foi aos poucos que a gente conquistou, né? A gente vem pleiteando essa saída de dentro da Pró-Reitoria de Extensão, que acabava nos limitando em certos pontos, já há muito tempo, né? Então, agora a gente conseguiu, a partir de agora, a gente vai ter um pouco mais de autonomia, porque, senão, até então, todo o recurso que o CTA precisava para qualquer atividade, tinha que vir de algum projeto. A gente não recebia recurso nenhum do Instituto. Então, agora, com essa pequena modificação, a gente consegue ter um mínimo orçamento, né, dentro e poder fazer algumas ações que até então a gente não conseguia, só conseguia através de projeto. Tem muitos desafios, né? Tem muita... tem dias que a gente se olha assim e diz que, meu Deus, é muito trabalho, não dá conta, mas vale a pena, né? Então, a gente vê a importância da gente ter um setor, nem que seja uma pessoa mesmo, onde a gente vai buscar uma orientação, onde a gente vai buscar uma ajuda. Eu esqueci de dizer, mas a gente trabalha, apesar de dentro do CTA a gente não ter ninguém da área de Libras, por exemplo, a gente não tem um arquiteto, a gente não tem um engenheiro,
nós trabalhamos em conjunto com as comissões e os grupos de trabalho. Então, nós temos um grupo de trabalho de acessibilidade física, composto por arquitetos e engenheiros, que vão até os campi e fazem um checklist de acessibilidade física nos campi. Nós temos uma comissão de estudos surdos que trabalha, então, com intérpretes de Libras, professores de Libras, alunos surdos, que participam, então, das decisões a respeito de como promover acessibilidade também para surdos. E a gente trabalha em parceria com eles. Então, não é tudo com o CTA, né? Nós orientamos naquilo que a gente sabe fazer, né? Aquilo que a gente não sabe, a gente busca a ajuda, então, dos grupos de trabalho e das comissões. Um trabalho articulado com eles. Então, é isso, pessoal. Esse é o e-mail do CTA, cta@ifrs.edu.br, o nosso site, cta.ifrs.edu.br. Se vocês quiserem trocar uma ideia sobre acessibilidade, conversar sobre algum assunto, com alguma dificuldade, enfim, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. O Lucas, que é meu colega, está aqui, ele é o analista de TI do CTA. Ele vai participar da mesa agora com a gente. Ele vai estar à disposição de vocês, se vocês quiserem conversar com ele sobre questões mais pontuais a respeito de desenvolvimento web acessível, que é com o que ele trabalha no dia a dia dele. Tá? Então, acho que é isso. Muito obrigada.